Agora vamos conversar sobre o primeiro socorro? Super importante esse assunto, gente, principalmente nessa época do ano, quando a gente tem um número muito maior de acidentes, inclusive os acidentes domésticos, né? Para falar sobre isso, o Fernando Plaça, que é socorrista, está com a gente. Bem-vindo, tudo bem? Olá, obrigado. Obrigado. A gente agradece a participação aqui para um assunto de extrema importância, porque está comprovado que a época de férias é a época em que a gente meio que baixa a guarda para determinados cuidados e a gente se coloca em outras situações diferentes do dia a dia em que esses acidentes podem acontecer, né, Fernando? Sim, sem dúvida. É muito importante, é um tema que às vezes a gente não quer muito falar a respeito, né? Tem um pouco de receio, mas sempre muito importante, porque a gente não sabe quando vai precisar e com quem vai precisar, né? Exatamente, a gente nunca sabe quando uma situação dessa vai acontecer. E é normal, porque as pessoas, as leigas, as que não fizeram nenhum tipo de curso, não são da área médica, ficarem muito sem reação na hora que acontece alguma coisa pela falta de informação, né? Aí a pessoa, não vou mexer, não vou fazer nada porque eu não sei o que fazer. Numa situação como essa, é melhor não fazer do que fazer errado? Então, depende da situação. Existem algumas condições em que a gente orienta para que não mova, não movimente a vítima, por algumas questões específicas, por exemplo, alguma suspeita de lesão de coluna, num acidente de trânsito, por exemplo. Porém, existem algumas situações em que é necessário alguém intervir rapidamente e reverter essa condição. Uma delas é a hemorragia. A gente hoje tem um mnemônico, né, que é o XABCDE, e tamanha importância, por exemplo, da hemorragia é justamente o fato dela estar em primeiro lugar. Vamos falar sobre isso também, mas é importante, então, antes de mais nada, você de casa saber que mesmo sem ser da área médica, tendo o conhecimento básico que você vai passar aqui pra gente hoje, você consegue salvar uma vida. Então vamos prestar bastante atenção. Então vamos mostrar a primeira coisa, esse slidezinho, que é uma avaliação primária, né, que vocês costumam fazer para ver qual é o tipo de problema que a pessoa tem, né? E como você falou, no grau de importância para que essa pessoa seja socorrida, a hemorragia está em primeiro lugar, né? Por que isso, Fernando? Sim. Existem alguns estudos que mostraram que a hemorragia é a morte evitável que mais mata no mundo, ou uma das que mais mata no mundo. Então, baseado e mata muito rápido, né? Mata muito rápido. Nós temos dependendo do volume de sangue que essa pessoa está perdendo, não dá tempo, por exemplo, de acionar o socorro e ficar aguardando a chegada do resgate, da equipe do SAMU para dar esse atendimento. Então tem que ser contido por alguém que está ali, Tem né? que ser contido por alguém que ainda se encontra na cena. Tá. E a ideia é que a gente mostre isso para o pessoal que está em casa de uma forma muito tranquila, muito objetiva, sem muita... E bem didática, né? Bem didática. Então, nesse slide que a gente mostrou, a hemorragia está em primeiro lugar. Qual que é o grau de importância? Qual que é o critério colocado ali? A gente tem o X como uma prioridade, pelo fato de matar mais rápido. E na sequência ali eu tenho o A de abertura das vias aéreas, porque se a pessoa não tem a via aérea aberta, né, então a boca, toda a parte que vai levar o ar até o pulmão obstruído, então isso vai prejudicar. Então preciso desobstruir essa via aérea. Na sequência, a respiração, então o padrão respiratório, e na sequência o C de circulação, que seria o pulso, o coração batendo da pessoa. E aí, os dois últimos, a gente faz um exame neurológico para ver como é que está o grau de consciência ou de inconsciência, as avaliações neurológicas dessa vítima. E por último, a gente expõe essa vítima e faz o controle da temperatura, que também é muito importante, né, para que a gente consiga manter a temperatura corpórea e transportar esse paciente para o hospital. Então isso seria como se fosse graus de importância do que tem que ser visto primeiro quando você está avaliando o paciente. Exatamente. Legal. Isso facilita para a gente na hora do atendimento, para que, independente da situação, que a gente siga essa sequência do que mata mais rápido primeiro, e por isso o X vem em primeiro lugar ali. Tá bom. Vamos começar então, já que a gente está falando da hemorragia, que ela está em primeiro lugar nessa lista, vamos explicar então como conter uma hemorragia de uma forma simples. Joia. Bom, eu trouxe aqui para o pessoal de casa ver, não sei se a câmera consegue mostrar, esse é um simulador de hemorragias. Então, se a Regiane conseguir... Tem um machucado aí, né? Tem, na verdade, isso. A gente simula, aqui, eu trouxe até um braço aqui para o pessoal ver também, aqui seria uma lesão, né? Então, esse orifício aqui, na verdade, ele vai simular um corte, uma perfuração, algo que estaria tendo uma hemorragia importante. E aí o que eu posso fazer para ajudar? Aqui você pode só bombear, aqui só para avisar o pessoal de casa que o que a gente vai
soltar aqui não é sangue, tá, pessoal? É água com corante, então fiquem tranquilos. Inclusive tá bem rosinha, não tá lembrando em nada o sangue, tá, verdade. Gente? Não vai ser nem impressionante para quem tem aflição, tá ó, a gente consegue ver até pela mangueirinha aqui, ó, que é uma água com corante bem clarinha, tá bom? Isso. E a ideia, pessoal, existe até uma campanha do Colégio Americano de Cirurgiões, que é a campanha Stop the Bleed, Pare o Sangramento, que ela traz uma camiseta como o principal material para que eu controle uma hemorragia. Então não precisa sair correndo atrás de gás e atadura. Não. Tirou a camiseta, qualquer um tem uma camiseta, um pedaço de pano. É justamente por isso, porque para que todos tenham um recurso à mão, qualquer um tem uma camiseta. Às vezes as meninas falam, poxa, mas eu não vou tirar a camiseta. Gente, na hora de salvar uma vida, pede para alguém do lado, tira a camiseta e a gente vai mostrar aqui. Então, eu vou mostrar com esse outro paninho, mas a gente vai demonstrar, antes de mostrar com o líquido, nós vamos mostrar aqui com a camiseta como seria feito isso. Então, eu vou mostrar aqui no braço, tá? Então, a ideia é que eu tenho uma artéria lá dentro, onde está vindo o sangue. Então, a ideia é que eu coloque essa camiseta dentro do local lesionado e após eu vou cobrir e vou pressionar o local onde está sangrando. Então não adianta só fazer um tampão superficial. Isso. Dependendo do tamanho da lesão, eu preciso introduzir o tecido lá dentro para chegar naquela artéria, para chegar mais próximo da artéria, isso? A ideia é que a gente pressione aquela artéria. Então, se eu coloco o tecido lá dentro, é muito mais fácil de eu pressionar o local de onde vem vindo o sangue. Se eu coloco só aqui em cima, a tendência é que encharque o objeto, né? E a hemorragia continue. Entendi. Um fator muito importante, Regiane, para a gente dizer para quem está em casa, por exemplo, para quem conseguir, deixa ali na bolsa, deixa na carteira para os meninos, um parzinho de luva, não tem peso algum, é baratinho, qualquer um consegue achar um lugarzinho e compartilhar isso aí, deixar ali dentro da bolsa. Por quê? Numa condição de hemorragia, por exemplo, a pessoa não vai estar se expondo a agentes biológicos na hora de conter uma hemorragia. Então, puxa ali do bolso, puxa da carteira, puxa da bolsa, saca a luva, coloca rapidamente e controla uma hemorragia. Por que é importante a gente dizer isso? Nos adultos, por exemplo, em 2, 3 minutos, às vezes até menos, a pessoa evolui para uma parada cardiorrespiratória, para um nível de inconsciência. Não dá tempo do resgate chegar. Então, precisa realmente salvar essa vida de forma efetiva e muito rápida. E aí, vamos mostrar aqui então? De forma, com a camiseta, eu consigo tranquilamente fazer isso. Pode bombear, então? pode só bombear, pode ir bombeando, o sangue está jorrando aqui. Olha lá, pessoal, eu estou colocando a gaze aqui, na verdade, mas pode ser, no caso, a camiseta, ok? Ó, preenchi toda a lesão aqui e aí eu vou colocar em cima e pressionar. Com força. Só com o peso do corpo é o suficiente para que a gente consiga controlar uma hemorragia, tá bom? Então, essa informação foi bem importante, foi nova para mim, né? De colocar o tecido lá dentro mesmo para segurar essa hemorragia. Exatamente. E esse dado que você falou, super importante, né? 2, 3 minutos, dependendo da hemorragia, a pessoa já pode ir perdendo a consciência, porque vai ter uma parada e aí o problema se agrava cada vez mais e pode virar óbito muito rapidamente, né? Exatamente. Um fator muito importante para a gente dizer para o pessoal também é a questão da segurança. A gente nunca pode se tornar outra vítima. Mesmo o socorrista que está lá, sempre vai chegar, vai analisar o local para que ele possa se aproximar. Então, por exemplo, essa pessoa, ela é vítima, por exemplo, de um tiro, tomou um tiro, eu posso me aproximar? Será que o agressor ainda se encontra ali? Então, cautela e aí, na medida do possível, faça o melhor que você puder por essa vítima, com o melhor recurso que você tem disponível. Essa é a ideia, tá? Na hora que você tiver certeza que o local está seguro, então, antes de iniciar o seu atendimento, já pegue seu telefone ou peça para que alguém ligue para o 192, ligue para o 193, Corpo de Bombeiros, SAMU, e peça ajuda. Se você estiver sozinho, pegue seu celular, coloque no Viva Voz, diz que 192 ou 193, coloque ao lado no Viva Voz, informe a condição que você se encontra e o que você está fazendo ali. Isso é muito importante. Por quê? Enquanto você está prestando os primeiros socorros, Regiane, a equipe de socorro já está a caminho. Sim. Tá? Super importante. Vamos falar da segunda situação, então? Vamos. Que é o engasgo. Tá aí uma situação extremamente comum.
que pode acontecer com criança, pode acontecer com idoso, né? Vamos continuar, então? A gente deixou o assunto do engasgo aqui, né, pendente, vamos falar sobre ele. Você vai mostrar primeiro nos bebês como é que a gente faz? Porque muda a técnica, muda a manobra, né? Muda sim. Como é que é, então? Bom, primeira coisa a dizer sobre o engasgo com bebês é uma das causas que mais acontecem, né, com os bebês é justamente após o bebê mamar. Então, a tendência é que se a gente ajudar de uma forma a manter com que o líquido saia, siga a sua rota de saída, a gente já facilita. Tá. Então, para isso, a mamãe... E é interessante você falar isso, porque mesmo o líquido pode trazer um engasgo importante. Pode, sim, a gente acha que o engasgo normalmente acontece com algum alimento sólido, uma pipoca, um pedaço de carne, ou alguma questão que ficou parada ali na garganta. Mas o líquido também pode causar um dano grande, né, no engasgo do bebê. E quando a gente fala em fazer manobras de desengasgo, o que a gente está fazendo, na verdade? Então, às vezes parece uma coisa tão difícil, tão... complicada, mas a gente nada mais é do que promover uma tosse artificial para essa pessoa. É claro, para o adulto que está consciente, que está conversando, a gente vai pedir para que ele tussa, para que o objeto saia. Né? Para o bebê, não vai adiantar eu ficar pedindo para ele tossir, porque ele não tem consciência. Não vai ter o entendimento. Então, para o bebê, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o bebê, vou colocar o bebê dessa maneira, olha só, eu vou segurar a boquinha aqui do bebê e vou manter a cabecinha do bebê. Perceba que o braço do bebê se encontra um lado do meu braço e o outro lado do outro, para que ele vai ficar de cavalinho aqui, ó. E eu vou manter a cabeça do bebê mais baixa do que o resto do corpo. Para quê? Para que justamente facilite essa saída do líquido ou do objeto que está obstruindo. Entre as escápulas, aqui no meio das costas, nessa parte mais alta das costas, eu vou dar então 5 tapas com força para que eu mande, para que eu faça então de forma artificial essa tosse. Então 5 vezes, ok. E aí eu vou trocar de braço, vou virar o bebê para cima e eu vou fazer 5 compressões com 2 dedos na região do tórax. Então papai, mamãe, se atentem a isso, porque é importante, às vezes, como a gente falou, às vezes não dá tempo, de chegar o socorro. Então é importante saber. Então só vamos repetir, coloca de novo, ó. Cabecinha virada para baixo. Boquinha livre para poder sair. Olha aqui, com o meu polegar e indicador, eu vou apertar a boquinha do bebê para que eu abra a boca, deixo a cabeça mais baixa e vou dar 5 golpes dorsais aqui. Tem que controlar essa força desse golpe? Olha, não precisa ser tão exagerado, mas não pode ser muito fraco, porque senão o objeto não vai sair. Mas tem que tomar cuidado para não ter fratura também. Sim, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, mas pode bater ali nas costas com uma certa força. Essa seria fazendo uma pressão. A força, ok? Virou. E aí viro e faço 5 compressões. Ah, Fernando, mas quantas vezes eu devo fazer isso? Essa compressão é na altura do estômago? Bem aqui nesse ossinho, chamado externo. Aqui nessa região desse ossinho aqui da criança é onde eu vou comprimir 5 vezes também, tá bom? Se a manobra não deu certo, repito, operação. Vou repetindo isso até a chegada do socorro, ou até que desengasgue. Tá bom? Pra gente ver como essa informação é importante, né? A Rô tá contando aqui pra mim, através do ponto, que ela foi salva dessa forma quando ela tinha 6 meses por um eletricista que tinha o curso de primeiros socorros, em que assim que ela engasgou, a mãe conseguiu chamar, ou ele estava em casa, né, Rô? Nessa hora, e fez a manobra correta e ela tá aqui hoje. Graças a Deus, né? Você vê que loucura? Agora, na pessoa mais velha, a Bonita tá aqui, me conta o nome da sua filha, a Lolô, Oi, Lolô, tudo bem, lindona? Bem-vinda. A Lolô tá aqui para mostrar, porque na criança, quando já cresceu, ou até mesmo no adulto, a manobra muda um pouquinho, né? Muda sim. Como é que funciona, Bom, a Lolô tem 10 anos, já é até um pouco grande aí pra idade, né? A gente, 10 anos, menina. Inclusive tem vídeos da Lolô lá no Instagram também, ensinando o primeiro socorro. Isso é muito importante para as crianças que estão em casa, pessoal, assistir, ver lá a Lolô, como é que faz primeiros socorros, né, Lolô? Então, para a gente mostrar aqui em relação ao desengasgo, primeiramente no adulto, tá? Então, para a gente, localizei uma pessoa que está engasgada. Como é que eu vou saber se a pessoa está engasgada? Existe um grande sinal que a gente nota na maioria das pessoas engasgadas. É o sinal universal do engasgo. A pessoa geralmente leva as mãos na altura do pescoço. Ela gesticula e leva as mãos no pescoço. Se a pessoa levou as mãos, suspeite de que ela está engasgada.
Bom, eu preciso fazer então aquela tosse artificial, como a gente falou anteriormente. Como é que eu faço então? Primeira coisa, eu vou localizar o umbigo dessa pessoa. É muito tranquilo, gente. Olha só, localizo o umbigo, coloco minha outra mão fechada acima do umbigo. Então, localizei o umbigo, minha outra mão fechada acima do umbigo, ok? Vou virar a minha mão para cima. Pronto. É aqui o local onde eu vou pressionar e apertar o estômago, fazendo a manobra de desengasgo. Com a minha outra mão, eu vou pressionar, empurrando ao mesmo tempo para dentro e para cima. Então, num movimento vertical, quase que vertical, na verdade, pressionando. Pra dentro e para cima. Então, eu vou fazer aqui na Luíse. Olha só, um detalhe importante quando vocês precisarem fazer isso em casa é o quê? O posicionamento do socorrista, de quem está ali socorrendo aquela vítima que está engasgada. Você vai pedir para que a pessoa abra um pouquinho os pés, vai se encaixar aqui atrás e vai permanecer com uma das pernas um pouco atrás, para que eu não desequilibre e caia. Vou colocar as minhas duas mãos por baixo da axila da vítima. Por quê? Se essa pessoa que está engasgada ficar inconsciente, olha o que vai acontecer, pode soltar, é verdade. E eu vou ajudá-la a deitar. Então já está apoiada aqui. E aí então vou realizar a manobra. Localizei aqui o umbigo da criança, no caso do adulto, né? Vou colocar a minha mão aqui, ó, olha lá, consegue pegar bem? Coloco a mão e olha o giro da mão como é que funciona, ó. Eu só viro a minha mão para cima. Localizei o umbigo, coloquei minha mão, girei e agora eu vou apertar. Isso para o adulto. E aí repete quantas vezes precisar até o objeto sair. Até que o objeto saia ou que a pessoa fique inconsciente. Se a pessoa ficar inconsciente, a gente vai para uma outra situação que a gente vai falar depois. Não adianta mais fazer a manobra. Não adianta. Na verdade, o que acontece? Se a gente fizer essa manobra, existe o risco de lesionar órgãos, porque a pessoa está totalmente relaxada. Então, não é aconselhável, ok? Tá bom. Para a criança, então, o que o socorrista vai fazer? A criança é menor, nós vamos abaixar, ok? E vou, então, localizar o umbigo e fazer com apenas uma das mãos a mesma manobra. No caso de uma criança pequena. A Lolo, sua filha, já, já com 10 anos, mas está tamanho de 12, 13, já dá para fazer a manobra então, como no adulto. Então, quando eu ajoelho, quando a criança for numa estatura que para mim fique ruim. Que está ali nos 4 anos, né? Aquele tamanho 5 que não dá para pegar no braço. Tá bom. Aí faz com uma mão só. Aí faz com uma mão a mesma movimentação, para que a gente não coloque tanta força, ok? Tá bom. Obrigada, então, Lulu. Obrigada, minha linda. Obrigada pela participação, viu? A Luísa, que é filha do Fernando, esteve aqui com a gente para ajudar a mostrar essa manobra. Mas tem algumas situações ainda, a gente vai falar de afogamento, né? E também sobre parada cardiorrespiratória. Vamos lá agora para o centro para a gente mostrar? Falar primeiro, antes de mais nada, de afogamentos, né? Uma época, a gente falou hoje do início do verão, né? Que é daqui a pouquinho, na verdade, quase 1h da tarde, né? Quando começar o verão. E é a época que a gente entra na água, é a época que a gente vai nadar, muitas vezes piscina, rio, lago, cachoeira. E aí o afogamento pode acontecer, né? Sim, mar, muitas vezes praia. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar quando vê uma pessoa se afogando, Fernando? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro em mente, pessoal, é o quê? É aquilo que a gente já falou no início. Eu não posso me tornar uma outra vítima. Então, evitar ao máximo adentrar a água para socorrer. A ideia é que você não se torne uma outra vítima. Então, para isso, o que eu posso fazer? A gente sabe que a maioria dos afogamentos, principalmente em crianças entre 1 e 9 anos, os afogamentos ocorrem dentro de casa, em piscinas de casa. Até mesmo existem relatos de casos de crianças que se afogaram até no vaso sanitário. Olha então, só. Não Às é vezes o balde só... está com um pano de molho, a criança cai lá dentro. Exatamente. Então, não é só a piscina. Então, precisa tomar sempre muito cuidado. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela disse para a gente que a distância segura para os pais em relação às crianças na água é a distância de um braço apenas. Para que a gente tenha essa capacidade de pegar a criança se a gente perceber se ela está se afogando. Vou só pegar... Não, fica ali. Mantém, ou a criança vem junto ou não vai buscar. Então, sempre um braço de distância. Alguns sinais, rapidamente, falando, rápidos sinais de afogamento. Aquela pessoa que nada na vertical, nada em pé, cabelo nos olhos, o cabelo caído, e aquela pessoa que sobe e desce. Na dúvida, ele é muito brincalhão, acho que não é um afogamento, na dúvida, vá prestar Joga socorro. uma boia. Exatamente. A ideia é fazer o quê?
se aproxime, pegue por algum objeto, pode ser uma vassoura, pode ser um cabo, um rodo, qualquer objeto que você possa ofertar para essa pessoa, para que ela se agarre e você reboque essa pessoa para a borda, ok? Não tenho, ou a pessoa está distante de mim, o que eu faço? Eu vou lançar algum objeto flutuante para que essa pessoa se agarre. Tá. E no último caso mesmo, aí sim, se você souber nadar muito água, bem, porém, né? Precisa de treinamento. Em 2 minutinhos a gente consegue mostrar rapidinho como é que funciona a reanimação cardiorrespiratória? Sim. Evoluiu uma pessoa em engasgo ou vítima de um afogamento, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Só, ainda sobre o afogamento, a pessoa que respira, quando eu tiro ela da água, quando ela saiu de fora da água, eu mantenho ela virada para o lado direito no chão. Isso é muito importante porque a gente tenta salvar, anatomicamente é melhor mantê-la do lado direito. Lado direito, então, tá bom. Falando um pouquinho rápido sobre parada cardiorrespiratória. Se eu cheguei no local, avaliei a pessoa, ela não respira, você que está em casa, se a pessoa não respira, você pode considerar que essa pessoa está em parada cardiorrespiratória. Ou seja, eu não preciso checar pulso dessa pessoa. A partir do momento que ela não respira, ela está em parada cardiorrespiratória. Como é que eu faço para saber se ela não respira? Então eu vou erguer a camiseta dessa pessoa e vou olhar, vou ver se ela tem movimentos respiratórios, se o tórax dela sobe e desce. Se eu tiver certeza que ela não respira, que a boca dela já está aberta, que ela não está respirando, eu vou comprimir com força esse tórax para manter a circulação. E vou pressionar esse tórax com força, com as uma mão em cima da outra. Uma mão em cima da outra, os cotovelos sempre retos. E a força do corpo, né? A força do corpo, exatamente. Isso essa coisa da ventilação, que muitas vezes as pessoas fazem, a famosa respiração boca a boca, é importante ou essa massagem é mais importante? A massagem é o mais importante. Existe um protocolo, inclusive uma atualização, que diz a técnica hands only, somente as mãos. É muito importante que eu ative essa circulação rapidamente, faça com que o coração, de forma artificial, volte a bater. E não é só um pouquinho, é bom ir fazendo isso até chegar ao socorro. Até a chegada da equipe de resgate, eu vou manter as compressões cardíacas. Okay? Se cansar, troca com alguém, vai revezando com outra pessoa e tal. Esse é um tema muito extenso para a gente mostrar tudo, mas é importante que o pessoal saiba. Vamos combinar uma volta com certeza, viu? Vou deixar aqui, inclusive, um agradecimento a você, Fernando, para fazer contato no @foco _do _APH, não é isso? Isso, e também o @CTremCursos. Muito obrigada mais uma vez, Fernando Plassa, socorrista, pela presença aqui, viu?